livraria nasceu do movimento de 64. Quer dizer, nós já líamos muito, tínhamos familiaridade com livros e pelo desejo da sobrevivência, pela necessidade da sobrevivência, nós, após o Ginkgo sair da prisão, nós fomos feirantes. Foi uma coisa que foi muito forte isso na nossa vida, porque nós tínhamos um nível de vida médio, tranquilo, as crianças tinham conforto e passamos a ficar, inclusive, dormindo na feira. É uma casa, e uma casa que ela vai perdendo as características de casa. É uma sala que perde as características de sala e passa a abrigar livros, né? Livros que, naquele momento, eram uma grande novidade para quem gostava de ler, para quem queria estudar, para quem queria se informar, né? E foi assim que ele começou. A importância dele é a importância de um tempo que eu chamo de muita inocência. Pós 64, não é? E onde a porta da casa dele, porque era a porta da livraria era a porta da casa dele, a porta da casa dele se abria, né, para que nós fôssemos lá comprar o pão, que era o livro. Naquela época, todos nós acreditávamos, tínhamos esperança, e essa esperança passava pela porta dele, passava pela casa dele. O Ginkgo, porque tinha uma atividade, ele e uns outros companheiros, porque tinha uma atividade muito mais acentuada do que a maioria, ele precisou fugir porque seria preso de imediato. Na ocasião, era preciso muita coragem, principalmente dos presos, de pedir habeas corpus, porque a jurisdição era do Tribunal Militar, que, embora constitucionalmente existente antes do golpe, na verdade, ele funcionou como um tribunal de exceção. Então, era preciso ter coragem para fazer habeas corpus, pedir habeas corpus. Porque isso implicava, como implicou em quase todos eles, depois um maior rigor nos inquéritos policiais militares. Eu, por exemplo, como advogado, todas as vezes que eu ia ao Rio de Janeiro liberar um preso atrás de um habeas corpus, sempre tinha ameaças à minha família de que eu seria preso quando voltasse. Como no início, os filhos continuam ajudando, transformando tudo num grande negócio, com uma administração tipicamente familiar. Eu comecei a trabalhar com ele há 18 anos. Em 1975, eu entrei aqui na livraria e comecei a aprender. Aprendi de tudo um pouco. Foi uma lição muito grande. E das lições, a maior de todas que eu aprendi foi a valorizar os funcionários. Aqui nossos funcionários, a maioria de nossos funcionários trabalham com a gente há mais de 10 anos. E são verdadeiros companheiros mesmo de trabalho. Aqui a gente discute tudo, toma decisões junto e realmente é um prazer ter esse tipo de relação aqui. O que eu acho de mais bonito e mágico nessa função de livreiro é quando começa a envolver o livreiro educador, que acho que esse de todos ele é o mestre aqui em Belém, aqui no Pará, na Amazônia, porque quantos funcionários dele não tem livraria hoje e todos continuam respeitando ele, até hoje ouvindo suas ideias e seus conselhos. E as feiras de livro, que praticamente ele foi o pioneiro aqui. Hoje nós melhoramos um pouco, fazemos uma feira regular na praça, que é a chamada Livro na Praça Quase de Graça, que começou em 65. Em 65 ele fez a primeira feira na Praça da República e foi um sucesso. Até hoje nós fazemos essa feira. E nessa feira que o picolezeiro compra livro, o olhador de carro compra livro. Quer dizer, são livros baratos que nós temos no nosso estoque, que é muito grande, e como precisamos rodar isso e queremos que mais pessoas, cada vez mais, tenham acesso aos livros, levamos esse projeto para a praça, que realmente é um sucesso de venda e de público. Hoje em dia,
A livraria e distribuidora Jinx tem um dos maiores estoques do país e vem investindo na modernidade. Aos poucos, a central de processamento de dados vai armazenando informações, agilizando e facilitando a procura de seus leitores. Pouco a pouco, essa livraria foi substituindo aquelas que morreram, né? Principalmente a melhor livraria que nós tivemos na década de 50, que foi a livraria Dom Quixote, da propriedade de Haroldo Maranhão. Não se pode senão reconhecer a importância dessa atividade do nosso livreiro. A livraria do Shopping Guatemi é um dos maiores exemplos desse encontro com a modernidade. O seu estoque está todo armazenado em computador, o que facilita o uso do código de barras. A livraria Jinx só vende livros e vem desenvolvendo um trabalho de inovação com grande visão de futuro, buscando sempre a formação de leitores. O varejão que vende livros a preços populares é uma prova disso. E foi preciso todo aquele terror dos idos de março de 64 para que Belém ganhasse uma excelente livraria e um grande livreiro que hoje nos abastece aqui intelectualmente do que há de melhor em termos de produção literária. Nós consideramos a criação da livrariazinha como uma inovação na formação de novos leitores. É um espaço exclusivo para crianças de 100 metros quadrados, com exposição apropriada, adequada. E nós procuramos ter sempre atrações, como, por exemplo, a sessão Ouvir História, que é todos os sábados e durante a semana atendendo às escolas. E já levamos esse projeto à praia, no Livrariazinha Vai à Praia. E alguns escritores tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto, como, por exemplo, Ziraldo, Marcelo Paiva, a Lígia Bojunga, que ficou encantada, a Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Liliana Iacoca, a Lucina Passos, que é autora didática. Enfim, todos ficaram encantados com a livrariazinha, com esse espaço, e alguns até emocionados. Hoje em dia nós temos informatizado a empresa em todos os seus níveis, desde a entrada do material no estoque até a venda ao consumidor, que vai nos permitir cada vez mais manter a empresa automatizada, moderna, mantermos um controle transparente da empresa em todas as suas etapas e principalmente manter um atendimento ao cliente ágil, moderno e eficiente. Quando em 1964 eu fui afastado do Banco da Amazônia, onde eu era concursado, pelo golpe militar, eu achei que a única coisa que eu poderia fazer para não morrer de fome com a minha família era vender livros. Porque eu sempre tive contato com as maiores editoras do sul do país, através de pedidos que eu fazia diretamente, e nesse contato eu tive facilidade de conseguir logo a representação de algumas editoras, enfrentando toda espécie de repressão. A nossa casa foi invadida várias vezes, a nossa livraria reprimida, nós respondemos vários processos porque nós vendíamos os livros que a ditadura proibia, que hoje é considerado por aqueles que costumam frequentar as livrarias a melhor livraria de Belém, a mais completa, onde as pessoas conseguem encontrar todo tipo de livro que precisam. E é considerado também por aqueles que visitam o Pará e visitam as livrarias uma das melhores do país.